Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, ele diz que ABCD é um paralelogramo. E ele fala que o lado AB tem o dobro do tamanho do lado CD. Então eu vou indicar a medida do lado AB como sendo 2x e a medida do lado BC como sendo x, para deixar indicado que um deles é o dobro do outro. Aí ele pede para você chamar de M o ponto médio do lado CD, fica mais ou menos aqui, né? E você tem que demonstrar que o triângulo AMB é um triângulo retângulo. Então, ele quer que você calcule a medida desse ângulo e chegue em 90 graus, certo? Bom, vamos lá. A figura grande, ou ABCD, é um paralelogramo. Os lados opostos do paralelogramo são congruentes, são do mesmo tamanho. Se o de baixo mede 2x, o de cima também mede. Só que esse ponto M é ponto médio. Então, esse 2x, que é o comprimento do CD, vai ficar dividido em dois pedaços iguais a x. X também é a medida dos lados laterais, né, da esquerda e da direita, do paralelogramo ABCD. Então a gente forma aqui, curiosamente, dois triângulos isósceles para lá e para cá. Beleza? Já é alguma coisa interessante para a gente enxergar aqui. Agora vamos continuar. Posso seguir a partir daqui por dois caminhos. Eu vou fazer primeiro uma dedução, né? Usando a figura que está aí, e depois eu vou mostrar um caminho que talvez seja um pouquinho mais simples. Eu vou até duplicar aqui o slide para a gente brincar com a figura original depois. Eu vou chamar esses ângulos do triângulo isósceles da esquerda de alfa e beta. Os dois alfas são os ângulos que são congruentes, certo? E aproveitando que ele está dobrado, eu vou chamar esse ângulo aqui de cima de 2 beta. Certo? Pensa aqui comigo. Os ângulos de um triângulo somam 180 graus. Então eu tenho que 2 beta, olhando para o triângulo DAN, né? Eu tenho que 2 alfa mais 2 beta é igual a 180 graus. Então, o 2 alfa é o suplemento do 2 beta. E, ao mesmo tempo, né, o 2 beta é o suplemento do 2 alfa. Perfeito. Vou deixar essa equação simplificada para ficar mais fácil de a gente enxergar as coisas. Se eu simplificar, 2 alfa ser o suplemento de 2 beta é a mesma coisa que alfa ser o complemento de beta. Beleza. Mas lembra que a figura inteira é um paralelogramo. E os ângulos consecutivos, os ângulos vizinhos de um paralelogramo, eles são suplementares. Isso significa que o ângulo do vértice C, por exemplo, ele é o suplemento do ângulo de vértice B. Quem que é o suplemento do ângulo de 2 beta? Quem é o cara que somado com 2 beta completa 180 graus? O 2 alfa. Então esse ângulo aqui do vértice C é 2 alfa. Certo? Então, que curioso, né? O ângulo que aparece nesse triângulo isósceles é justamente, precisamente, o ângulo que está no vértice C do meu paralelogramo. Beleza. Vamos olhar para o triângulo isósceles MBC. Eu tenho que esses dois ângulos juntos, e eles são iguais, mais 2 alfa tem que ser 180. Pô, 2 vezes quem mais 2 alfa dá 180. 2 vezes beta é quem somado com 2 alfa completa os 180 graus, concorda? Então, se aqui é 2 alfa, para completar 180 com dois ângulos iguais, eu preciso de dois ângulos que sejam beta. Ah, olha só, esse triângulo tem 2 beta em cima e os 2 alfas separados nos ângulos iguais. Esse triângulo tem 2 alfa em cima e os 2 betas separados nos ângulos que são iguais. Legal. O que acontece? O que eu percebo? Quando eu olho o que está acontecendo ao redor do vértice M. Eu tenho que alfa mais beta mais esse ângulo AMB, que é o ângulo que o exercício pede para a gente calcular. Esses três ângulos juntos fecham um ângulo raso, né? Esses três ângulos juntos, ó, formam 180 graus.
Só que, meus amigos, minhas amigas, a gente já tinha descoberto que o alfa mais beta dá 90 graus. Que coisa bonita, né? Então, vou substituir aqui essa soma do alfa mais beta que apareceu por 90. E quando você faz essa substituição, você percebe que esse ângulo AMB que sobrou aqui no meio é um ângulo reto, né? Que é exatamente o que o exercício pediu para você demonstrar. Tudo bem? Então, existe um jeito de resolver esse exercício só prestando atenção nesses triângulos, apesar de que, né, eu considero que você fazer essa associação de que esses ângulos eles estão trocados, né? Tem 2 beta com 2 alfas aqui. Tem 2 alfas com 2 betas aqui. Talvez não seja uma coisa tão óbvia assim. Mas é possível você resolver desse jeito. Tudo bem? A outra ideia que eu quero te deixar é você pensar no seguinte. Já conversamos em outros exercícios dessa lista, de listas anteriores, que não é muito interessante na geometria você ter uma medida que é o dobro da outra. A gente gosta de coisas que sejam iguais. Então, se o exercício já deu a ideia de você marcar o ponto médio do lado CD para separar esse 2x em 2 pedaços congruentes, eu quero fazer isso embaixo também. Eu quero marcar também o ponto médio do lado AB, deixar esse cara dividido em 2 segmentos que medem x, e ligar o ponto médio de cima com o ponto médio de baixo. Você tem uma linha mais fina aqui, né? Por que eu quero fazer isso, gente? Porque quando eu faço isso, eu separo o meu paralelogramo em 2 losangos. Como é que eu sei que isso são losangos? Porque a gente já sabe que ele tem lados paralelos e congruentes, que mostra que são um paralelogramo, certo? E paralelogramo tem lados opostos que são congruentes. Se a medida do lado esquerdo é x, a medida desse cara é x também. Ou seja, tanto na metade da esquerda quanto na metade da direita, eu tenho 4 lados que são iguais. E o quadrilátero com 4 lados iguais se chama losango. Ah, tá. Então, ANMD é um losango, sim. E NBCM também é. Essas figuras são losangos. No que isso me ajuda, criatura? Me ajuda no seguinte. Essas linhas que formam o ângulo desejado pelo enunciado são diagonais desses losangos. Essa é a diagonal maior do losango da esquerda, essa é a diagonal menor do losango da direita. E uma das coisas que você aprendeu sobre losangos é que as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Né? Então, isso daqui divide o ângulo de vértice A ao meio, isso aqui divide o ângulo de vértice B ao meio, né? E a gente sabe que a figura maior ser um paralelogramo, significa que esses ângulos vizinhos do vértice A e do vértice B são suplementares. Então, eu tiro direto que 2α mais 2β dá 180, né? O que é equivalente a dizer que o alfa mais beta dá 90. E agora, finalmente, olhando para o triângulo ABM, vamos observar a soma dos ângulos desse cara? A soma tem 680. Só que o alfa e o beta juntos já completam o ângulo reto, que é metade da soma. Vai sobrar para o ângulo M a outra metade. E, portanto, ele é 90. Certo? Então, a gente termina olhando para os ângulos do AMB, dizendo que alfa mais beta mais o AMB dá 90. Percebendo que alfa mais beta é 90, foi o que a gente acabou de escrever na equação de cima. Opa, alfa mais beta mais AMB é a soma dos ângulos de um triângulo, isso dá 180, né? Agora faz mais sentido. E aí a gente conclui corretamente que o AMB tem seu ângulo reto. Tá bom? Acho que essa dedução, essa forma de você mostrar, ela é um pouco mais fluida, né? E depende de novo de você ter a ideia de quando vê uma coisa que é o dobro da outra, quebra no meio. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.